pessoal, oi para todo mundo. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a teoria de jogos, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Já que vocês estão procurando esse vídeo, sobre essa tal de teoria de jogos. Eu pretendo ser bem superficial aqui, vou gravar esse vídeo de primeira, sem fazer nenhuma edição, então vocês me perdoem aí qualquer falta de decoro da minha parte, ou alguma coisa que eu tenha esquecido ou errado. A ideia aqui é simplesmente fazer uma reflexão para ajudar vocês na hora de estudar. Eu estou utilizando aqui o livro do Varian, com certeza vocês já ouviram falar, é considerado um dos melhores livros de microeconomia. Então vamos lá. O capítulo que a gente vai conversar hoje é sobre o capítulo 28, Teoria de Jogos. Então, nesse capítulo, ele já começa aqui numa introdução e ele mostra uma matriz de ganhos de um jogo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. O exemplo no livro, ele acaba sendo um pouco abstrato. Então, qual que é a minha ideia? Fazer um exemplo mais prático, para ajudar vocês a tentarem entender isso aqui na prática, como que funciona. Então eu vou dar um exemplo aqui, é um pouco politicamente incorreto, mas quem não gosta que procure outro canal, né? É simplesmente uma forma que eu arrumei de ensinar. Se para vocês não tá legal, peço desculpas, mas é o que dá para fazer. Vamos lá. Vamos imaginar uma situação em que você está aí na sua casa, você está solitário, você fala, porra, sexta-feira à noite, poderia sair, fazer alguma coisa, em vez de ficar em casa. Daí você sabe que tem duas amigas suas que estão querendo sair. E uma amiga é bem bonita, mina top, que você inclusive queria sair com ela e tal. Você queria, no popular, você queria pegar essa mina, né? Então, sua amiga top vai estar presente. E uma outra amiga dela, que não desgruda dela, é uma amiga mais feinha, uma mulher nota 4. Aquela assim, abaixo da média, desgrenhada, aquela que você não te chama atenção, né? E é o seguinte, só que você não vai sair, você e mais duas mulheres, só você e as duas, senão não vai dar graça. E aí você resolve chamar um amigo, que é esse cara aqui, você resolve chamar um amigo. Bom, então está montado o nosso jogo. O jogo é o seguinte, você e seu amigo vão sair, e aquela sua amiga bonita e a amiga dela vão sair também. Esse é o nosso jogo. E você sabe do seguinte, dado esse contexto, algumas coisas podem acontecer. Pode acontecer de nem você nem seu amigo pegar ninguém. O famoso 0 a 0, que está aqui contemplado no nosso modelo. O famoso 0 a 0. Ou pode acontecer de você catar a mina bonita e o seu amigo ficar com a mais feinha, que é o que geralmente acontece. Um fica com a mais bonitinha, o outro fica com a mais feinha e beleza. Todo mundo se diverte, né? Já que, tradicionalmente falando, os dois não vão pegar a mulher mais bonita, vai ficar um para cada um, certo? Então, beleza. Dado o nosso jogo aqui, então, você tem algumas opções e seu amigo também tem uma opção. Vamos dizer o seguinte, vamos imaginar, hipoteticamente, que você chegou para sair à noite e você fala, porra, eu só vou acompanhar hoje só. Não vou chegar em ninguém, vou ficar de boa. Então você resolve acompanhar. Se você resolver só acompanhar, você não vai pegar ninguém. Você vai ficar no zero, meu amigo.
Você decidiu ficar ali só de conversa, só de papo furado, zerou para você. E o seu amigo, ele não vai perder tempo. Ele vai catar a mulher mais bonita. Você vai ficar na mão. Então, ele vai ficar com 2 aqui. Ah, ué, mas por que 2? Bom, aqui eu já escrevi, ó. Mulher top igual a 2 de satisfação. Então, a satisfação que o seu amigo vai ter vai ser 2. Bom, você resolveu não fazer nada, mas seu amigo não ficou parado. Ele foi lá e pegou a menina. Então, 0 para você, 2 para o seu amigo. Porque ele resolveu chegar na top. Agora, e se você resolver acompanhar e o seu amigo resolver chegar na mina nota 4? O que vai acontecer? Você vai ter 0, porque você não pegou ninguém, e o seu amigo vai ter 1. Ué, mas por que 1? Bom, 1 está escrito aqui, ó. Mulher nota 4, igual a 1 de satisfação. Ele se divertiu também. Mas não é a mesma coisa que se ele tivesse pego a mulher top. Agora eu diria o seguinte para você. Nesse contexto, você escolheu só acompanhar. Seu amigo fez a escolha dele agora. Ele tem a escolha entre a top e entre a mulher nota 4. Ele que vai escolher. Agora vamos dizer, racionalmente, se ele pode escolher, né, infelizmente nem sempre é assim, mas vamos dizer que se ele pode escolher entre a top e a mina mais feinha, qual que ele escolheria? Parece óbvio que se é uma questão de escolha, ele escolheria a top. Então, se você escolher só acompanhar, a melhor escolha para o seu amigo vai ser a top. Então vai ser essa combinação aqui. 0 para você, 2 para o seu amigo. Racionalmente ele não escolheria a feia. Então percebam que entre essa escolha que você fez de acompanhar e depois o seu amigo escolheu a top, é a melhor escolha entre essas duas. Certo? Então vamos aí. Mas e agora? Se você tomou uma cafeína, você já estava alegre e resolveu você flertar. Você falou, pô, eu não vou ficar de fora desse jogo não. Vou por tudo ou nada, vou flertar. E vamos decidir o seguinte, você resolveu flertar. Mas o seu amigo, muito malandro, resolveu chegar na mina top. Resolveu dar atenção para ela lá. Então você escolheu flertar, você não estava pra brincadeira, você estava na pista para fazer a sua fita. Daí o seu amigo resolveu chegar na top também. O que aconteceu? 0 a 0. Não ficou nem para você nem para ele. Né? É aquele famoso empata foda. Né? Essa situação aqui é uma situação em que você sabe que você quer aquela mina, seu amigo também sabe que você quer. Só que os dois resolvem disputar a mesma mulher. Daí o que acontece? A mina mais feinha fica de fora da jogada, fica só você e o cara disputando a mulher mais bonita. No final ninguém leva nada, fica todo mundo no 0 a 0. É uma situação horrorosa que acho que muita gente já passou por isso. Né? Tanto as mulheres já passaram por isso, quanto os homens. Né? Fica uma situação ruim para todo mundo, que ninguém quer, é o pior dos quadros. Né? Agora, você pode decidir flertar, ir para a pista, fazer sua parada, e o seu amigo resolver ficar com a mais feinha. Daí o que acontece? Acontece que você tem 2 de satisfação, por ser a mulher top, e o seu amigo tem 1 de satisfação, porque ele pegou a mulher mais feinha. Então, reparem que, racionalmente, dado esse contexto de todas as escolhas, a melhor alternativa seria essa daqui. Por quê? Daí você resolve flertar e seu amigo resolve chegar na mocinha nota 4. No final você fica com 2 de satisfação, ele fica com 1. Ou seja, é melhor que 0 a 0. Vocês não concordam? Ou é melhor do que um desequilíbrio, como o 2 a 0, como o 1 a 0. Né? Então pensemos. Vejamos que dentro desse contexto, o ideal é que o amigo opte pela mocinha mais feia e você fica com a mais bonita e todo mundo sai ganhando. Então esse aqui é um ponto de equilíbrio de Nash. Porque é justamente o ponto que
dado as alternativas que existem, dado a opção que você fez por flertar, a melhor opção que seu amigo pode fazer é de ficar com a nota 4. E todo mundo fica melhor que antes. Então esse é um equilíbrio de Nash. É um ponto em que, dado uma alternativa, a melhor opção que o outro tem ele já fez. Quer dizer, ele fez uma opção ótima e optou por ficar com a mais feinha. Não é exatamente a que ele queria, mas ele está melhor que antes. Todo mundo se divertiu nessa noite. Então esse aqui é um jogo comum. É um jogo mais padrão, né? Com uma matriz de ganho de um jogo. Então assim, não tem muito segredo. Esse é um exemplo que você pode pensar em muitos casos semelhantes, muitos casos parecidos com esse. Não precisa ser necessariamente com uma mulher, né, etc. O livro aqui, ele traz esse exemplo. Só que é um exemplo meio chato, porque não descreve uma situação real, né? É simplesmente números e acaba ficando um pouco monótono, né? Mas beleza. Equilíbrio de Nash a gente já falou. De qualquer forma, eu aconselho que vocês leiam o capítulo. Não acho que dá para passar o mesmo que está escrito aqui com esses exemplos. Simplesmente eu estou querendo simplesmente ajudar vocês a terem condições de imaginar um exemplo na vida real dentro desses números aqui. Isso facilita muito o aprendizado. Aqui ele tem alguns exemplos de estratégias, mas é coisa muito simples. Esse aqui é bastante falado também. É o dilema do prisioneiro. Eu imaginei aqui um caso que seria bem interessante, que daria para explicar para vocês o dilema do prisioneiro. Eu chamei... Bom, continuando aqui, interrompi porque veio gente aí, eu não quero parecer um louco falando sozinho, né? Mas então, eu chamei o dilema do prisioneiro, sem nenhum prejuízo à teoria, de dilema da amante. E esse dilema é bem simples de você imaginar. Imagina que você namora, etc., tem sua namorada, e num grupo de amigos ali, rolou aí um boato que você saiu com uma mocinha aí, uma fulana, você saiu com ela, teve um caso ali rápido com a mina, e isso daí virou um boato, virou uma situação muito chata, os outros começaram a comentar, ninguém tinha provas, mas começaram a comentar, ficou muito chato para você e para ela, e os outros exigiram uma explicação. Em um dado momento, vocês tinham que se explicar. E o que houve? Vocês já conhecem aquela matriz? Então tem você, tem a amante. Tem a opção de confessar e de negar. Confessar e de negar. Tanto você quanto ela podem confessar ou negar. Então vamos lá. Digamos que você nega a situação. Você fala que isso nunca existiu, que não passou de uma invenção e que ninguém tem provas, então você é inocente. Se você confessar e a sua amante, quer dizer, se você negar, aliás, se você negar, né, que você falou que isso não existiu, que não passou de um boato, e essa amante resolve confessar, o que acontece nesse caso? Bom, o que acontece é o seguinte, numa escala de 0 a menos 10, você se ferrou. Você ficou com menos 10. Por quê? Porque ela falou o que aconteceu, explicou a parada lá. E você negou. Então você ficou ruim na história. Porque você disse que nada aconteceu. Você jurou lá que nada aconteceu, que é tudo boato. Enquanto ela falou, não aconteceu, e ainda contou os detalhes. Ou seja, menos 10 para você e menos 3 para ela. Por que menos 3 para ela? Porque vamos dizer, ficou ruim para ela? Ficou também. Ficou ruim também, por isso que é menos 3. Ficou ruim para ela.
Mas ficou mais ruim ainda para você, porque você negou os fatos e depois ela confirmou. Então o pior dos quadros ficou para você e um piorzinho ficou para ela. Agora digamos que é o seguinte, você negou e ela negou também. Então ficou -1 para você, -1 para ela. Ficou só aquela coisa ruim do boato. Ficou só aquela sensação ruim pelo fato dos outros terem comentado, terem expostos a situação. Então ficou ruinzinho para você, ruinzinho para ela, mas não passa disso. Ficou -1 para cada um. Então esse aqui é um ponto muito interessante. Ponto em que os dois negam. Vamos lá. E se você resolver confessar? Você foi lá, confessou, fiz mesmo, o bagulho foi assim assado, desculpa aí pessoal, eu acabei fazendo, foi um momento de fraqueza, e a amante vira também, confessa também. Então os dois confessam, pedem desculpa, aquela porra toda, fica -5 e -5. Quer dizer, ficou ruim pra você, ficou ruim pra ela, mas também poderia ser pior. Poderia ter sido ainda pior, a baixaria poderia ter sido ainda maior. Então, vamos lá, ficou no -5, -5. É ruim, mas não é o fim do mundo. Poderia ter sido pior, poderia ser um -10, né? Mas ficou em -5, então ficou ruim para os dois e cada um pro seu canto. Agora, você poderia confessar, ó, fiz mesmo, foi mal, errei, e a pessoa negar, e a amante negou. Falou que isso aí é invenção, que ela está sendo vítima de uma conspiração. E o que acontece daí? Você confessou? É -3 para você. É ruim, é um erro, mas você se desculpou, você pediu desculpa, você falou que não vai fazer mais, é -3. E -6 para ela. Ah, por que -6 para ela? -6 porque ela é amante. Ela não é... Ela não deve fidelidade para sua namorada. Então ficou ruim para ela, mas não ficou tão ruim assim quanto ficaria se você tivesse negado e ela assumido. Então quem vai se ferrar mais nessa história é você. Por isso é o -10 aqui e o -6 ali. Né? Mas não se percam com os números. A ideia aqui é só simplesmente dizer que nesse dilema existem escolhas que vão ser boas para uns e ruins para outros. Né? Pô, eu tô falando né o vídeo inteiro, hein? Vocês me perdoem, um viciozinho idiota de linguagem, mas acontece. Olha, se você negar e a outra pessoa confessar, isso vai ficar muito ruim para você. Vai ser -10 para você. Agora, se os dois negarem, -1 para cada um. E seria, dado as circunstâncias, a melhor opção. Os dois negarem. Só que se a amante se precipitar e quiser falar a verdade logo para se livrar do problema, com medo do -6 aqui, e se ela ficar com medo que você confessar, ela quiser falar a verdade primeiro, ela já vira e fala, ó, fiz mesmo, mas ele que chegou, ele estava bêbado, assim por diante, é ele que chegou, a culpa é dele, não é minha. Ficar -3 para ela é -10 para você. Se os dois confessarem, fica ruim para os dois. Ou seja, são combinações aqui. E vocês reparem que o dilema do prisioneiro é uma coisa que hoje está muito em voga, porque é o caso da Lava Jato. Não querendo fugir do tema, mas é o caso da Lava Jato. Se um resolver delatar e o outro não, aquele que não delatou, ele se enrola. Então é um caso bastante interessante justamente por causa disso. Bom, já dei aí os dois exemplos, para vocês. E o interessante é que o livro coloca uma situação de jogos repetidos. Que uma vez que você joga diversas vezes o mesmo jogo, isso pode alterar as suas escolhas e as consequências. Por exemplo, se vocês são acusados, esquecendo o caso do dilema do prisioneiro, pensando em um caso normal, se você é acusado
de diversos crimes contra diversas instituições, com diversas pessoas envolvidas, várias rodadas de acusações vão ser feitas. E muitas vezes você vai ter que escolher se você vai dizer a verdade ou não, e essa outra pessoa envolvida no jogo vai ter que decidir a mesma coisa. E aqui o livro coloca um exemplo muito interessante de uma estratégia de olho por olho, que segundo o livro seria a melhor estratégia. Então a estratégia olho por olho é basicamente o seguinte: se o seu amigo delatar, você delata também. Se o seu amigo negar tudo, você nega tudo também. Claro que isso só pode ser possível ao longo de várias rodadas. Então você faz uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas. Então se o seu amigo negou tudo na primeira rodada, você vai ter que negar tudo na segunda rodada. Porque na primeira você não sabe qual é a opção que ele teve. Então sai uma rodada de jogo, você nega, imagina que você negou, seu amigo também negou. Pô, vocês dois saíram menos mal possível. Daí o que você vai fazer? No próximo jogo com esse mesmo cara, você nega e ele nega também. E assim por diante. Agora, vamos imaginar que tem um outro carinha aí que é mais boca aberta. Que ele vai e ele cagueta tudo. Não segura nada. A hora que ele começou, na primeira rodada, você negou tudo, porque você não sabia que ele era um cagueta. Você negou tudo. Ele foi lá, sacaneou, confessou a parte dele e jogou você na fogueira. Você se ferrou e ele se ferrou menos que você. Na segunda rodada com ele, meu amigo, você vai confessar tudo. Você vai falar crime, você vai falar coisa que você sabe dele, você vai se fuder com ele. Você já vai jogar ele na fogueira também. Você sabe que ele te dedurou naquela outra rodada, então nessa aqui você chega e fala, olha, eu fiz isso, 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 mas ele fez aquilo, aquilo outro, mais aquilo outro. Então a estratégia olho por olho é bem assim. Até que aquele cara que era boca aberta, ele vai aprender a fechar um pouco a boca dele. Porque ele vai saber que numa próxima rodada você pode caguetar ele. Então ele vai ser mais comedido, ele vai ficar mais quieto para tentar neutralizar a sujeira. E esparramar pouco lixo. Isso aqui é a verdade. De qualquer modo, eu sugiro que vocês leiam aí o livro. Espero ter ajudado com esses exemplos. Quem não tem o livro, que quiser ele em PDF ou alguma coisa, bota o e-mail aí embaixo nos comentários que eu vejo o que dá para fazer por vocês. Mas leiam o livro, qualquer coisa aí, vamos nos corresponder. Eu pretendo fazer outros vídeos com a parte mais matemática dos jogos, que seria já o capítulo 29. Mas por enquanto é isso. Tchau pra vocês.